Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a participação do secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correa, do secretário de Educação e Esportes, Fred Amâncio, e dos intérpretes de Libras, Danley e Marcos Vinícius. De início, o secretário Fred vai fazer um informe, porque em seguida ele precisa se retirar, e em seguida daremos continuidade. Governo de Pernambuco. Boa tarde a todos. O Governo de Pernambuco, juntamente com representantes do setor, constituiu um protocolo para a retomada das atividades esportivas individuais no nosso estado, a partir da próxima segunda-feira, 6 de julho, com a adoção de um conjunto de medidas em conformidade com as diretrizes indicadas pelas autoridades sanitárias. Esse documento contém orientações específicas para o setor que deve atender também ao protocolo geral do Governo do Estado, que já está sendo aplicado para diversas atividades. As atividades esportivas individuais estão liberadas para serem realizadas, a partir do dia 6 de julho, apenas em espaços públicos, como praças, parques, praias, orlas fluviais e marítimas. Nessas atividades individuais não estão incluídas as lutas. O esporte é um importante instrumento social e que tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Acreditamos que com essa retomada, e com a retomada anterior, inclusive, né, das atividades de exercícios, vai contribuir bastante, né, para a saúde e bem-estar dos pernambucanos. Com esta liberação para a prática de atividades individuais, estamos disponibilizando para conhecimento de todos um protocolo geral de esporte, né, para as atividades esportivas, que foi construído em parceria, né, com a equipe da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, e que ele tem 3 eixos, que trata sobre distanciamento social, higiene, toda a parte de prevenção e monitoramento, que serão aplicados a todas as modalidades, mas é importante destacar que também foi elaborado um protocolo para cada modalidade esportiva, que foi realizado em parceria, trazendo as contribuições das nossas diversas federações do Estado relacionadas às atividades individuais. Esse é um primeiro passo importante, né, para a gente retomar a prática das atividades esportivas. A gente espera, com a melhoria, né, dos números, a continuidade da melhoria dos números no Estado, poder, em breve, anunciar novas medidas relacionadas ao esporte no nosso Estado. Costume agora, doutor André e doutor Jailson vão fazer as suas considerações iniciais e, em seguida, partiremos para as perguntas. Queria agradecer a presença do nosso secretário de Educação e Esportes, secretário Fred Amâncio, que vai ter que se retirar agora. Saudar aqui o doutor Jailson, saudar a todos. Dizer que hoje nós tivemos o registro de 1.414 novos casos da Covid-19. Destes, 1.273, ou seja, 90%, são casos leves, que não demandaram internamento hospitalar, que estavam muitos na fase final da doença ou até mesmo já curados. Os outros 10%, 141, se enquadram como casos graves. Assim, já são 61.119 casos confirmados no estado, sendo 19.779 considerados casos graves e 41.340 enquadrados como leves. Hoje, também foram confirmados laboratorialmente 74 novos óbitos, que faleceram entre os dias 19 de abril e o dia de ontem. Com isso, infelizmente, já contabilizamos 4.968 mortes para a Covid-19. Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas gripais, que é um compromisso do governo do estado de Pernambuco, já foram testados mais de 35 mil trabalhadores do setor. Destes, 15.844 testaram positivo e 19.378 foram descartados. A boa notícia
é que, conforme dados de levantamento que estará contido no boletim diário de hoje, mais de 90% destes profissionais já estão recuperados e retornaram aos seus postos de trabalho. Isto, mais uma vez, ressalta o trabalho planejado e comprometido realizado pelo governo de Pernambuco, que mobilizou cerca de 10 mil profissionais para a nossa rede, entre concursados, contratados e remanejamentos das unidades, muitos, inclusive, para substituir profissionais que tiveram que se ausentar temporariamente porque estavam doentes. Graças a isso, diferente, inclusive, de outros locais, a força de trabalho de saúde não foi em nenhum momento um impeditivo para a assistência à saúde, para abrir leitos e para garantir a assistência adequada à população. Mais uma vez, registro meu reconhecimento e agradecimento a todos os profissionais de saúde que atuam na linha de frente, que são os verdadeiros heróis dessa batalha que ainda travamos contra a Covid-19. Como tenho falado nesse espaço nos últimos dias e semanas, nosso olhar, atenções e ações hoje estão fortemente voltadas para o interior do Estado. Dentro desse planejamento, assinamos hoje o contrato de gestão do Hospital Geral do Sertão Eduardo Campos e do Hospital de Campanha Anexos, que estarão localizados na 3ª macro-região, lá em Serra Talhada. Ambos ficarão sob responsabilidade da organização do Hospital do Tricentenário, que nos próximos dias iniciará a contratação de pessoal e equipagem para colocar as estruturas em funcionamento. Ao todo, o Hospital de Campanha de Serra Talhada contará com 30 leitos de UTI e 120 leitos de enfermaria. Também estamos apoiando os prefeitos nas ações para a abertura de serviços municipais. Já estão na estrada com destino a Ouricuri 5 respiradores e 5 monitores que vão propiciar um melhor atendimento na unidade municipal de Ouricuri. Ontem mandamos para o município de Garanhuns, no Agreste Meridional, para a prefeitura do município de Garanhuns, outros 5 respiradores e monitores também para a unidade municipal de atenção à Covid-19. Também ontem chegaram ao Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, 5 ventiladores que completam o reforço na abertura de leitos na 4ª GERES. Lembrando que também na terça-feira outros 20 respiradores foram entregues ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Este grande número de equipamentos, respiradores em especial, se somam aos que enviamos no sábado para Petrolina, para o sertão do São Francisco, onde 6 caminhões carregados com mais de 100 mil EPIs, diversos equipamentos hospitalares, 150 respiradores, foram entregues. 10 para a UPAE de Petrolina e outros 40 que foram entregues no Hospital Universitário da Univasf. Esse nosso trabalho tem um olhar restrito para a saúde, com o objetivo de salvar vidas, sem nenhum viés político, atendendo todos que nos procuram no sentido de fortalecer suas redes de atenção à saúde. Toda a estrutura do governo de Pernambuco, por determinação do nosso governador Paulo Câmara, está empenhada para garantir assistência aos pacientes neste que já é o maior esforço sanitário, logístico e de mobilização de recursos humanos da nossa história. Mas a gente tem que continuar sempre ressaltando que, apesar de todos os esforços do poder público, não vai ser suficiente para superar a doença, para vencermos essa batalha. Nós vamos precisar sempre de cada um também assuma responsabilidades e faça a sua parte. Estamos analisando e debatendo permanentemente diversos dados sobre a evolução da Covid-19, levando em conta sempre os dados regionalizados. O nosso comportamento e o comportamento de cada um, como temos dito sempre, é determinante para o que ocorrerá em relação à pandemia nas semanas que se sucedem. Então nós precisamos ter o comprometimento de cada um nesse trabalho para
que a gente possa continuar avançando o nosso plano de convivência. Estamos anunciando hoje, o secretário Fred Amâncio acabou de anunciar, a retomada dos esportes individuais ao ar livre. Ainda permanecem a proibição a clubes sociais e academias, mas é mais um passo em torno da normalidade possível desse novo momento que nós temos. É preciso que, na retomada dessas atividades, em todas essas atividades, sempre que precisar sair de casa, que for extremamente necessário sair de casa, que se sigam esses novos protocolos de distanciamento social, higiene pessoal, a questão importantíssima da lavagem das mãos e o correto uso das máscaras. Para finalizar, fazemos hoje um balanço da campanha de vacinação contra a influenza, que se encerrou na última terça-feira. Pernambuco conseguiu vacinar mais de 2,2 milhões de pessoas dos grupos prioritários, de um total de mais de 2,4 milhões. Isso significa 92,22% do público. Apesar da meta geral atingida, em termos de números absolutos, no grupo de crianças, esse percentual foi de 64,33%, restante foi de 72,73%, puérperas 79,33%. Já com relação aos idosos, a meta foi atingida entre os indígenas, superior a 120% idosos, entre os indígenas foi de 100% e entre os profissionais de saúde também atingimos uma meta superior a 100%. Juntando com as demais categorias que puderam se vacinar, o Estado totalizou 2.792.868 pessoas imunizadas, dos cerca de 3,5 milhões de pernambucanos que estavam aptos a se imunizar. A campanha acabou, mas as vacinas que sobraram continuam nos postos de saúde, destinadas a todos aqueles que são grupos prioritários ainda não atingiram a meta, que foi preconizada pelo Ministério da Saúde. Continuamos reforçando a importância da população-alvo ser vacinada para que fique protegida contra a influenza. Isso vai evitar adoecimentos e, sobretudo, impedir uma sobrecarga ainda maior no sistema de saúde neste momento de pandemia da Covid-19. Além dos grupos que já falei, também devem se vacinar pessoas com deficiência e comorbidades, professores do ensino básico e superior, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de ônibus, cobradores do transporte coletivo, portuários, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Muito boa tarde, doutor André Longo, boa tarde, Camila, Danclay Marcos, boa tarde a todos e a todas. Como de hábito, começamos fazendo um balanço aqui das últimas confirmações de casos. Foram confirmados 208 casos no Recife, de ontem para hoje, sendo a grande maioria casos leves, 173 casos leves, 35 casos de síndrome respiratória aguda grave, 20 óbitos, infelizmente, foram confirmados neste período, sendo que os números cumulativos chegam a 21.103 casos confirmados de Covid na cidade do Recife, 13.244 casos leves, 7.869 casos de síndrome respiratória aguda grave, com um total até aqui de mortos de 1.872 mortes. Por outro lado, 17.346 recifenses hoje estão curados, recuperados da Covid-19 na nossa cidade. Esses são os números acumulados. Queria destacar também as notícias dos últimos dias, em breve resumo, falar que após 45 dias de queda consistente de todos os indicadores de Covid-19 aqui em Recife, essa queda consistente é acompanhada também de uma análise do perfil dos pacientes internados nas nossas unidades de saúde. O Recife iniciou um procedimento de desativação de 210 leitos de enfermaria
que são leitos que estavam localizados em unidades provisórias de isolamento, que nós rapidamente montamos nas nossas policlínicas e também na unidade externa do Hospital da Mulher do Recife, para que nós possamos fazer o melhor uso dos leitos aqui na cidade. Então, essa desativação desses 210 leitos, ela se justifica exatamente pela mudança de perfil dos pacientes internados. A gente percebeu ao longo do tempo, vem percebendo que a taxa de ocupação das enfermarias é bastante inferior à taxa de ocupação de UTI e que os pacientes, quando precisam ficar internados, frequentemente acabam sendo internados em unidades de maior complexidade, como a UTI, e por isso Recife faz a desativação de 210 leitos, mas abre 24 novos leitos de UTI na nossa rede, exatamente nesse momento em que a gente entende ser importante continuar fazendo os investimentos e o crescimento da rede de atendimento de alta complexidade, os leitos de UTI. Só para se ter uma ideia, na data de hoje, assim como há vários dias, há mais pacientes internados nas UTIs da cidade do Recife, UTIs provisórias criadas para a Covid-19 aqui na cidade do Recife, do que mesmo pacientes internados nas enfermarias de Covid da cidade do Recife. Ainda assim, nós ficamos com cerca de 500 leitos na retaguarda para que, havendo eventualmente um novo aumento de casos, algo que nós não desejamos, mas nós sempre reforçamos que é uma possibilidade e depende muito da nossa atitude do dia a dia, de adotar os novos protocolos, adotar as medidas de isolamento, continuar adotando a máscara, o álcool gel e os cuidados com o distanciamento social. Uma nova onda de casos pode acontecer, como aliás aconteceu em várias partes do mundo, e se isso acontecer, há leitos suficientes na cidade do Recife para dar conta desse desafio neste momento da pandemia. Ainda assim, esses leitos desativados tiveram todos os seus equipamentos relocados para outras unidades da rede da cidade do Recife, a exemplo do Hospital da Pessoa Idosa, da UPAE do Ibura. São 2 equipamentos novos que serão entregues ao cidadão do Recife ao longo deste ano, e de outras unidades, por exemplo, alas reformadas das unidades da cidade do Recife também receberão equipamentos. E como eu falei, são leitos que eram de unidades provisórias que também podem, doutor André, se necessário, rapidamente serem reativados. Nós esperamos que não seja necessário, mas podem ser rapidamente reativados, caso seja imperativo. Do ponto de vista dos dados, acho que a revisão e o serviço que o doutor André acaba de falar da questão da vacinação, eu não vou me repetir, porque a mensagem já está bastante clara e mais do que suficiente. Vou aqui falar um pouco de anúncios que foram colocados hoje e nos últimos 2, 3 dias e que gostaria de repercuti-los aqui. Primeiramente, a questão da disponibilidade de um conjunto de testes de RT-PCR, além de teste rápido, dentro do convênio da Prefeitura com o governo a Universidade Federal de Pernambuco e também alinhado aqui ao governo do Estado, para que esses testes fiquem disponíveis para que as pessoas que tiverem contato com casos positivos, esse contato avaliado pelo aplicativo DAI-Covid, nós já falamos aqui desse aplicativo e da importância do rastreamento de contatos que nós temos como estratégia, especialmente nesse momento que Recife vive de queda do número de casos, isso passa a ser ainda mais relevante. Então, essa disponibilidade de testes ficará através do aplicativo da Covid, que está, por sua vez, associado ao aplicativo Atende em Casa, atendeemcasa.pe.gov.br, que hoje já se torna, além de um aplicativo e de um portal de informações sobre Covid, de teleorientação e teleatendimento, vai se tornando um portal de serviços em saúde, de teleserviço em saúde, com teleacolhimento para quem precisa de uma orientação e um acompanhamento emocional e um apoio emocional. Também a marcação de testes e exames aqui na cidade do Recife é feito através do Atende em Casa, e novos serviços anunciados hoje passam a integrar esse portal de serviços que é o Atende em Casa. Eu queria destacar aqui o Recife Integrativo, que é uma iniciativa da política municipal de cuidados e práticas integrativas. São
práticas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, que ajudam no bem-estar do corpo e da mente, como Tai Chi Chuan, como automassagem, como meditação, técnicas como Pilates e Yoga em diversas variedades. As aulas foram gravadas pelos nossos profissionais da Prefeitura do Recife, estão também disponíveis, aulas para iniciantes, aulas para pessoas com alguma experiência e inclusive aulas para pessoas com experiência mais avançada nessas práticas. Isso é um serviço que pode ser acessado pelo Atende em Casa, além de um canal do YouTube. Além disso, há cartilhas sobre orientação sobre o cuidado da mente e do corpo, cartilhas sobre alimentação natural, cuidados com o sono, enfim, um portal aí de informações sobre manutenção da saúde para que as pessoas busquem informações. Os nossos profissionais da Academia da Cidade, do programa Academia da Cidade, também têm feito atividades com seus usuários, os nossos usuários do programa Academia da Cidade em Recife, têm feito videoaulas ao vivo pelo Instagram e tem mantido, então, o grupo de das pessoas que fazem atividade na Academia da Cidade, também acompanhadas, monitoradas e, sobretudo, mantendo atividade física nesse espaço. Hoje o prefeito Geraldo Júlio falou do atingimento de 50 mil usuários do aplicativo Movimenta Recife, que também ganhou reforços, novos módulos gravados aí por Iane Marques e outras medalhistas olímpicas da prefeitura, como Joana Maranhão. E acho que, basicamente, esses eram os recados de hoje, terminando aqui falando das nossas estações itinerantes de orientação. Estive hoje pela manhã e na hora do almoço, lá no Pátio do Carmo, no centro do Recife. São 8 estações itinerantes de orientação que foram criadas pela Prefeitura exatamente para ir nos pontos onde, com a retomada da atividade econômica, as pessoas passam a circular com maior frequência, e são pontos de informação onde a gente está distribuindo máscaras, está fazendo orientações sobre lavagem de mãos, uso do álcool gel, distanciamento social, reforçando todas essas mensagens para que essa busca do novo normal possa acontecer cada vez com maior segurança. A primeira pergunta de hoje é de Lara Cavalcante, da Petrolina FM. Dos 969 casos confirmados até agora em Petrolina, 98 foram na penitenciária Dr. Edivaldo Brito. Como o Estado tem orientado o controle dessa contaminação em presídios do Estado e qual o posicionamento sobre a situação de Petrolina, onde há também o problema da superlotação? Bom, todos os positivados lá na penitenciária Edivaldo Brito estão isolados num pavilhão específico, próximo lá das enfermarias. Não há nenhum caso grave, até esse momento, que tenha demandado internação e também não foi registrado nenhum óbito. Todos estão sendo monitorados diariamente por profissionais de saúde da nossa equipe de saúde prisional. Ao todo, mais de 703 pessoas privadas de liberdade foram testados na unidade prisional. Em virtude da epidemia, as secretarias de Justiça e de Saúde implantaram um conjunto de medidas para a assistência dessas pessoas privadas de liberdade, tomaram iniciativas também em relação aos seus familiares e os procedimentos de visita. Todos que apresentaram ou apresentarem sintomas gripais em unidades prisionais, eles são testados e acompanhados diariamente pelas equipes de atenção primária prisional. Caso ocorra qualquer tipo de sintoma respiratório, eles são encaminhados para assistência em unidade de referência da rede de atenção à saúde da região. Isso tem sido monitorado pelas nossas equipes em conjunto com a nossa vigilância em saúde. Pedro Alves, do G1. Existe uma pressão do setor de academias de ginástica para o retorno das atividades. Considerando que há, inclusive, cidades em quarentena e que a taxa de transmissão continua no limiar do risco no estado, isso seria possível? Quais seriam os protocolos para a retomada? Bom, nós temos protocolos, temos discutido protocolos com a Secretaria de Educação e Esportes, temos discutido protocolos com o setor, né, das academias de ginástica. Nós hoje demos um passo em relação ao reinício das atividades esportivas. Ontem
a Prefeitura anunciou também, o doutor Jailson pode explicar isso melhor, também o retorno de algumas atividades com orientação profissional dos profissionais de educação física, e nós estamos caminhando, né, nesse processo de retomada, avaliando os números, reforçando alguns desses protocolos, para em breve poder anunciar também o retorno das atividades esportivas em locais fechados. Isso vai depender, obviamente, da observação do que vai ocorrer nas diversas regiões, na semana 27, por exemplo, que se encerra no próximo sábado, para que a gente tenha as condições do ponto de vista da situação sanitária, observando sempre os aspectos regionais, para indicar a retomada dessas atividades, mas sempre buscando trabalhar com cautela e com segurança, acreditando firmemente em protocolos e no conjunto de pessoas que estão envolvidas na retomada dessas atividades, especialmente aí as pessoas que praticam as atividades físicas, para terem os cuidados adequados com a retomada dessas atividades. Então, em breve, esperamos poder estar anunciando também o retorno dessas atividades. Doutor Jailson, para complementar aí. Se eu complementar, talvez fazendo o resgate aqui, eu queria fazer um registro, aproveitar essa pergunta, fazer um registro público do reconhecimento do trabalho aguerrido, têm sido guerreiros, têm sido extremamente compromissados com o sistema de saúde, com a saúde da população, profissionais da Academia da Cidade no Recife, profissionais das práticas integrativas, esses serviços novos que eu acabei de falar, que hoje são disponibilizados através do Atende em Casa, e queria aqui fazer o registro. Tantos outros profissionais da linha de frente têm trabalhado incansavelmente, precisam do nosso reconhecimento, aqueles que trabalham nas UTIs, nos hospitais de campanha, nas portas de entrada de pacientes sintomáticos, mas em nome desses dois grupos, eu queria saudar aqui todos os profissionais de saúde, sejam eles aqueles que estão mais na linha de frente, sejam eles que estão na teleorientação, fazendo o trabalho remoto, sejam eles cuidando de toda a estrutura necessária para que esse atendimento seja feito. E aproveitando aqui, então, essa questão específica sobre a atividade física, lembrando que Recife anunciou a liberação nos parques, praças e na orla, por exemplo, marítima e fluvial, a atividade física supervisionada na relação de um profissional de educação física para um indivíduo, para uma pessoa a cada vez, né? Como um primeiro passo exatamente para que a gente possa ir modulando e com responsabilidade, permitindo que a atividade física tão essencial para a manutenção da saúde seja então retomada também na cidade do Recife. TV Tribuna pergunta: em relação ao pedido da Abrazel sobre a antecipação da reabertura dos bares e restaurantes, há alguma previsão? Bom, na mesma direção a pergunta anterior, nós estamos avaliando os números, não temos neste momento como dizer data, nós estamos terminando a semana, estamos no curso da semana 27, semana epidemiológica 27, termina no próximo sábado, e a ideia é na próxima terça-feira, fazendo essa avaliação, poder apontar quais novas atividades poderão ser retomadas dentro do nosso plano de convivência. A expectativa é que, se os números vierem melhorando, sempre fazendo os recortes regionais, na próxima terça-feira, quando a gente tem os dados finalizados da semana 27, a gente possa estar apontando quais novas atividades poderão ser retomadas, quais situações vão indicar maior cautela ou maior dificuldade, que vai inclusive exigir que nós tomemos medidas mais restritivas. Então é importante dizer que esses dados eles são avaliados diariamente, com um recorte semanal, e as semanas se encerram sempre aos sábados,
quando os números são compilados e analisados sob vários ângulos, né, e se tomam, então, as decisões. É fato, como o doutor Jailson até já colocou na sua fala de abertura, que nós temos hoje números positivos, especialmente na região metropolitana do Recife, na primeira macro-região, mas, como temos sempre dito aqui, apesar de números positivos, temos adotado cautela e conservadorismo, né, no nosso plano de convivência. Temos algumas situações, obviamente que o comportamento da doença, como temos dito, não é homogêneo em todo o estado, nós temos situações diversas nas demais macro-regiões do estado. Nós temos o Agreste, inclusive com tomada de medidas mais restritivas em Caruaru e Bezerros. A gente tem uma avaliação positiva, né, do trabalho que está sendo feito lá. Nós temos tido muita cautela em relação ao Sertão também, estamos observando os números do Sertão. Nesse momento já apontamos que o Sertão não avança de fase junto com as demais, especialmente com a região metropolitana, a partir de segunda-feira. Nós vamos estar avaliando também a situação do Sertão, do Agreste e do Sertão, na próxima terça-feira, para ver que medidas precisarão ser adotadas, medidas adicionais ou mesmo o reconhecimento de que houve melhora e que poderá mudar de fase. Então, tudo isso depende efetivamente dessa avaliação que será realizada na próxima semana para a adoção de outras medidas, seja no sentido da ampliação do plano de convivência, seja no sentido, né, de medidas restritivas que sejam necessárias para salvaguardar a saúde e a vida das pessoas. Doutor Jair, você quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Eu acho que, muito rapidamente, apenas dizer que essa cautela, ela está calcada, ela está embasada numa preocupação de que, obviamente, a estimativa de pessoas ainda vulneráveis, que ainda não foram expostas ao vírus, ao novo coronavírus, é uma estimativa alta. São estimados muitas pessoas ainda na comunidade que ainda não foram expostas ao vírus. Então, a razão de toda essa cautela é exatamente pela observação da experiência internacional e nacional, que demonstrou que quem se avexou, quem se apressou na reabertura dos serviços, que não fez isso de forma programada, planejada, nem com novos protocolos, rapidamente se arrependeu e teve que voltar atrás com medidas restritivas, alterando aí um calendário de retomada, de convivência com o novo coronavírus. Então, essa visão estratégica de que observar a tendência, ter parcimônia, ter a paciência necessária para que se observe e se consolidem as tendências, que se possa então fazer o próximo passo com segurança, tem sido a marca das ações da Prefeitura do Recife, do Estado de Pernambuco, e que tudo isso está sendo sempre norteado pelos dados, pela ciência. Isso é uma outra coisa que tem sido uma marca dessas decisões. Arthur Ferraz, da Folha de Pernambuco. Alguns estados, como Mato Grosso e Goiás, registraram novos recordes nos números de casos e mortes após iniciarem medidas de flexibilização. Em Pernambuco, os números estão em queda, mas apenas na região metropolitana e parte da Zona da Mata. Não seria cedo para avançar na retomada? Como evitar que o deslocamento entre o interior e a capital faça os números voltarem a subir? Eu acho que a pergunta está respondida com o anterior. Acho que a gente fez uma compilação aí das duas perguntas, Camila. Eu acho que, de fato, tudo está sendo feito com muita cautela e olhando para os números semanais. E isso é quem tem feito nos mover num sentido ou no outro. Nós não temos tomado medidas homogêneas, tem sido... O comportamento é heterogêneo e as medidas têm sido tomadas de acordo com os dados. Obviamente que nós não consideramos um único dado ou uma única opinião. Nós temos diversos pesquisadores que emitem opinião, nós temos diversos estudos que são realizados semanalmente. Nós temos os nossos dados, nos quais confiamos bastante, que mostram as pressões sobre o sistema de saúde, o número de casos
em especial dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que Pernambuco faz um trabalho de vigilância muito forte, desde o início da pandemia, testando todos os casos, testando todos os óbitos, e isso tem feito com que nós possamos observar, como mostramos aqui na última terça-feira, né, as curvas que não são, de fato, as mesmas curvas nas 4 macro-regiões do estado, e medidas diversas estão sendo adotadas de acordo com a evolução da pandemia, que, como já falamos também, não há um único estágio de pandemia de forma uniforme, nem no mundo, nem no país e nem no estado de Pernambuco. São tempos da epidemia diferentes que exigem a observação, né, e a tomada de medidas também diferentes a cada momento de observação, de análise criteriosa dos dados. Adriana Vitor, da TV Jornal. Em Florianópolis, o novo coronavírus foi detectado em amostra de esgoto coletada em novembro de 2019. Que pesquisas semelhantes estão sendo feitas em Pernambuco para definir o período exato da chegada do vírus? Existe a possibilidade de ter chegado a Pernambuco antes de março? Veja, nós hoje não estamos focados nesse tipo de pesquisa, né? Acho que são dados observacionais, né? Na medida em que você tem outro tipo de pesquisa, outro tipo de coleta para acabar chegando a esse tipo de conclusão. Acho que a gente não considera que isso seja relevante também do ponto de vista, né, do controle da pandemia nesse momento. Nós não vamos focar nisso. A nossa história nesse momento é a história que a gente tem de início realmente com casos importados, sendo o primeiro caso no dia 12 de março. Essa é a evidência que a gente tem até esse momento aqui em Pernambuco. Não sei se o doutor Jailson quer complementar alguma coisa. Acho que tem um estudo muito importante, que tem inclusive o apoio financeiro da Secretaria Estadual de Saúde, só lembrando, que é um estudo que vai fazer a análise retrospectiva de doadores de sangue, né? Então, se havia pessoas virêmicas, ou seja, com o vírus no período anterior à própria chegada dos primeiros casos importados, isso será demonstrado através desse estudo, que é um estudo que tem inclusive financiamento do Estado. A gente participou um pouco da discussão com os pesquisadores, é um estudo importante. E, muito embora vocês vão lembrar, estávamos aqui rememorando essas ações, desde que o primeiro caso importado foi suspeito, chegou até aqui, houve um movimento de intensa investigação epidemiológica. Os primeiros casos, inclusive suspeitos, foram todos descartados, né, por um período considerável, até que realmente tivéssemos a primeira confirmação de caso importado aqui na nossa cidade. Então, essas dúvidas sobre há quanto tempo o vírus circula, elas vão e vêm, e é importante que a gente possa ter várias estratégias de investigação, mas o fundamental é que, do ponto de vista epidemiológico, a importância epidemiológica da transmissão, isso foi bem caracterizado com a avaliação da vigilância epidemiológica, tantas vezes aqui reiterada por Dr. André, até por lições aprendidas do passado. A vigilância epidemiológica no nosso estado, na nossa cidade, são referências nacionais e internacionais, por exemplo, com a experiência obtida na investigação da epidemia pelo vírus Zika. Então, essa é o nosso pilar de informações sobre o qual nós tomamos as decisões. Mas esses estudos são importantes para poder tentar mapear ali temporalmente quando surgiu a circulação. E talvez a melhor aposta para isso seja realmente o estudo de bancos de doadores de sangue que está sendo feito aqui pela Fiocruz Pernambuco. Muito bem lembrado, doutor Jailson. A gente tem esse estudo que poderá revelar esse tipo de ocorrência. Camila. Irce Falcão, do portal Folha PE. Há previsão para o início do estudo de prevalência no estado? Quantas pessoas devem ser testadas e quantos municípios participarão? Nós estávamos aguardando
a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, deve estar acontecendo nos próximos dias, para que a gente possa ir a campo para fazer as primeiras coletas, devendo começar aqui pelo Recife, pela região metropolitana. A expectativa é de fazer testagem de pelo menos 16 mil pessoas nas 4 macro-regiões do estado, aqui Recife, região metropolitana, a primeira macro-região, a segunda macro-região envolvendo o Agreste, terceira e quarta macro-regiões no Sertão. Isso, a nossa expectativa é que a primeira fase ela ocorra ainda no mês de julho e a gente possa ter os primeiros resultados no mês de agosto. JC Online pergunta: quando devem chegar os 120 mil testes de Covid-19 RT-PCR e a máquina automatizada adquiridos por Pernambuco? Bom, a nossa expectativa é que esse processo que está sendo de importação, que está sendo tocado pela FACEP, ele faça com que a máquina chegue ainda neste mês de julho. A nossa expectativa é que nessa primeira quinzena, até o dia 20 de julho, a gente esteja já iniciando os processos de treinamento, né, da máquina e possamos dar início à testagem com bastante ampliada. Nós queremos inclusive ampliar os nossos centros de testagem, ampliar o escopo de testagem. Essa máquina, para se ter ideia, na verdade são 2 máquinas, né, que processam esses testes numa velocidade muito maior, que permitem que você faça uma testagem realmente em massa. Nós estamos vendo com a Fiocruz, inclusive, para que Pernambuco se torne mais uma referência no Nordeste, né, inclusive podendo ajudar outros estados, né, que possam avançar nesse processo de ampliação de testagem, notadamente os estados mais próximos aqui, né, como a Paraíba, como Alagoas. Pernambuco vai estar entre os 5 estados com maior capacidade de testagem no país, a partir da aquisição dessa máquina, que deve mudar a história da virologia aqui no estado, na medida em que ela tem uma capacidade de processamento muito grande, né, no campo do estudo, né, do estudo dos testes moleculares para detecção dos RNAs virais. Doutor Jailson. Certamente um passo muito significativo, que vai deixar um legado para a estrutura pública de testagem aqui, do LACEN, do estado de Pernambuco. A gente só aguarda com muita expectativa para que aquilo que cabe aos municípios, o Recife particularmente, no sentido de ampliação significativa, que já vem ocorrendo, mas que vai dar passos ainda maiores com a chegada do equipamento. E certamente eu até iria além, sabe, doutor André, a questão do diagnóstico molecular como um todo, não só na virologia, mas em outras áreas também, passa a ter em Pernambuco um outro momento, com o legado que o senhor está construindo com essa aquisição, certamente muito importante para que se possa, a nova tecnologia no mundo inteiro de diagnóstico de doenças infecciosas já conta com o diagnóstico molecular há bastante tempo. O Brasil, de certa forma, estava um pouco atrasado nisso. Até é só a gente lembrar um pouquinho, fazer um exercício de memória, até o início da pandemia, mesmo com a tríplice epidemia lá atrás, com o Zika, nossa capacidade de referências nacionais para virologia, por exemplo, eram 2 ou 3 no Brasil inteiro para dar conta de um país de dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes. Todas as nossas remessas de vírus eram encaminhadas, por exemplo, para diagnóstico, na maioria das vezes, para o Instituto Evandro Chagas no Pará. Então, os investimentos já feitos até aqui e agora com essa nova etapa, deixará Pernambuco realmente num patamar que não só do ponto de vista da possibilidade de fazer pesquisas de utilização prática, mas, sobretudo, diagnóstico e decisões de gestão embasadas nas melhores evidências. Eu acho que isso é uma ação extremamente importante. Patrícia Raposo, do Movimento Econômico.
Há uma percepção de que o uso de máscara é a melhor defesa contra o crescimento da Covid-19, mas temos visto pessoas circulando sem máscara e nada é feito. Não caberia uma abordagem de agentes públicos, como a Guarda Municipal, ainda que educativa, para estimular o cumprimento da norma? O Estado tem procurado fazer o seu papel de conscientizador, né, da utilização da máscara, né, colocamos isso na forma de decreto. O Estado não consegue ser onipresente em todas as situações de dia a dia, por maior que seja o esforço dos agentes públicos, dos guardas municipais, né, do poder de polícia, da polícia militar, que tem sido parceira importante junto com a Guarda Municipal nesses processos de fiscalização. Mas é muito importante que a população tome consciência e que cada um também possa cobrar, né, do outro este sentimento e esse instinto, né, de proteção, na medida em que se sabe que quando as duas pessoas que estão ali, né, convivendo estão usando máscara, a gente reduz muito mais a chance de propagação do vírus, a chance de transmissão desse vírus, de outros também. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência e passem também a cobrar, né, do outro a utilização desse instrumento de proteção que passou a ser tão importante nesse momento para que a gente tenha taxas de transmissão mais baixas. Já está comprovado que junto com o distanciamento social, junto com a higiene adequada, se todo mundo faz esse ciclo virtuoso aí de usar máscara, proteger e higienizar de forma adequada as mãos e manter esse distanciamento aí de 1,5 metro sempre que possível, e só isso per si já pode trazer a taxa de transmissão da doença para algo em torno de 1, abaixo de 1. Então isso já tem estudos, né, mostrando, reforçando essa importância. Então a gente precisa sim da consciência de cada um e não só, não adianta sair com a máscara, adianta usar a máscara de forma adequada. Por vezes a pessoa está com a máscara, mas está com a máscara no queixo, né, está com a máscara sem cobrir adequadamente o nariz. Isso não gera proteção, né, precisa também atentar para a necessidade de trocar a máscara, né, durante o dia, para que ele vire um meio efetivo de proteção e não um meio que pode, inclusive, ajudar na contaminação, se não for bem utilizado. Então é preciso que todo mundo atente para esta necessidade e possa contribuir para que a gente tenha, dentro dessa perspectiva de uma nova normalidade, de um plano de convivência, um resultado melhor que será determinante para a adoção das medidas nas próximas semanas. Jailson. Do ponto de, só complementando, eu acho que o doutor André é muito feliz quando diz que o uso da máscara tem se mostrado um instrumento importante, mas sempre aliado às outras medidas, né? Nunca esquecer que ainda que se use a máscara, o principal meio de contaminação das pessoas com o novo coronavírus ainda continua sendo mãos contaminadas levadas às mucosas dos olhos, do nariz e da boca. Então o uso da máscara até inibe isso, de certa maneira, mas é importante lembrar de que a higienização das mãos, a limpeza das mãos, lavagem com água e sabão, é tão falada e propalada, mas também o uso do álcool gel alternativamente na rua, nos espaços públicos, junto com o uso da máscara, tem que ser reforçado. E aí a Prefeitura do Recife tem essa iniciativa, porque isso também cabe aos municípios, esse tipo de iniciativa, que, ao nosso ver, é pioneira no sentido de manter estações itinerantes de orientação, exatamente com esse propósito que Patrícia Raposo busca na sua pergunta, o propósito educativo. Então, hoje eu estava lá no pátio do Carmo, no centro do Recife, e vi várias pessoas chegando para se informarem. Elas começam lá na estação lavando as mãos, sob orientação de um inspetor sanitário, de um técnico da nossa Prefeitura do Recife, poderia ser outro profissional, no caso hoje era um profissional, um inspetor sanitário, ensinando como lavar adequadamente as mãos. A mão limpa, pega então, passa o álcool gel e reforça também
como passar, que superfícies, a lavagem correta das mãos, como usar o álcool gel de maneira correta, a distribuição de máscaras para quem pega ali uma máscara sobressalente, que já tinha uma máscara, ou pega uma máscara quem não estava usando, e a receptividade das pessoas tem sido muito positiva, né? Então, acho que é isso, é bater nessa tecla, insistir nessa tecla, do ponto de vista educativo, é o uso adequado, é fazer o uso cobrindo de fato nariz e boca, manipulando com cuidado, com cautela, e isso tem que ser parte dessa rotina nossa, que de agora em diante, até que haja uma vacina ou que se atinja a imunidade natural da comunidade, vai ser a nossa rotina. Então, hoje a gente viu muita gente usando máscara, né? A gente pode sempre olhar para o copo meio cheio e meio vazio. Então, o copo meio cheio é de que a gente viu muita gente usando máscara. Algumas pessoas usando de forma inadequada, então tiveram a oportunidade de ter a sua orientação. Outras sem o uso da máscara, e a maioria, uma vez distribuído, uma vez chegando lá alguém para explicar da importância, reiterar essa importância, saiu de lá com a máscara, inclusive satisfeito. Eu acho que isso é nossa tentativa, nossa busca tem que ser permanente de continuar insistindo nesse ponto. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. O Estado vai adotar medidas mais rígidas de isolamento social em cidades do Agreste que têm apresentado maior velocidade de transmissão do vírus, a exemplo de Santa Cruz do Capibaribe? Bom, Cíntia, a taxa de transmissibilidade, a taxa de transmissão, o RT, né, que se chama, isoladamente, não é um bom indicador para a adoção de medidas mais restritivas. Esse é um número que é calculado muitas vezes diariamente, tem uma labilidade, muitas vezes tem levado em consideração casos leves, feitos com testes rápidos, né, para sua execução. Isso depende muito da estratégia de testagem, né, de cada município. Por vezes adquiriram testes rápidos, têm feito um movimento maior de testagem. Isso muitas vezes depende também do ritmo de alimentação dos sistemas de informação que os pesquisadores acabam trazendo. Houve uma ocorrência, por exemplo, em Santa Cruz do Capibaribe, que você se refere, que a 4ª Gerência Regional de Saúde detectou que eles perderam o time em algum momento lá para a alimentação do SUS-VE, que vê casos leves, e alimentaram uma grande quantidade de casos diagnosticados em teste rápido nas últimas 2 semanas. Isso fez com que houvesse uma impressão de um grande aumento, né, de infectados lá em Santa Cruz especificamente, que é o caso que você está se referindo. E aí isso certamente faz uma alteração na curva de casos, que leva a crer que há uma taxa de transmissibilidade fora do normal. Nós temos buscado cada situação que é evidenciada como essa, porque inclusive ganhou projeção nacional, que Santa Cruz seria o 4º município onde houve uma maior incidência de casos. A gente tem procurado, através da vigilância, entrar em contato, ver o que ocorreu, ver exatamente a dinâmica de casos, e isso às vezes detecta situações como essa, né? Na verdade, outliers, situações fora da curva, que acabam trazendo algumas situações de evidência que precisam ser colocadas. Então a gente não se guia, obviamente é mais um número, um número que os próprios pesquisadores dessas taxas de transmissão fazem questão de dizer que é muito importante ver a tendência de vários dias ou a tendência de semanas do R, para você poder se orientar melhor, né, e sempre ver que dados estão sendo utilizados. É uma taxa tradicional, uma taxa que a gente leva em consideração, mas não isoladamente, porque ela precisa ser vista dentro de um contexto do sistema de informação, da estratégia de testagem, do tipo de teste que está sendo utilizado, porque muitas vezes você está detectando ali uma situação de positividade, sim, mas uma situação de um caso que muitas vezes já é um caso recuperado, em que não há mais transmissão da doença. Então é preciso sempre levar todas essas questões em consideração, né, para a adoção de medidas mais rígidas
e para isso a gente tem se orientado muito mais, né, naquilo que é a nossa estratégia de testagem desde o início, né, doutor Jailson, que são as síndromes respiratórias agudas graves, que nós buscamos testar todas de forma assim bastante uniforme, que nos dão uma segurança maior em relação às curvas, às tendências das semanas epidemiológicas, porque a gente pode acompanhar elas desde o início, né, da mesma forma, testando todos. Óbvio que os casos leves também são considerados, eles também precisam, né, ser acompanhados. É importante, com iniciativas como, por exemplo, o DAI Covid, para ir buscar, inclusive, contactantes de casos. Isso tudo tende a ampliar a nossa capacidade de observação e ampliar a nossa capacidade de tomada de decisão, né, a partir dessas evidências, dessas observações e, fundamentalmente, da ampliação da capacidade de testagem de RT-PCR, que é aquilo que nós temos de melhor para avaliação da pandemia. Doutor Jailson, alguma consideração? Carol Matos, da TV Asa Branca. Como tem sido a evolução do isolamento e casos de Covid em Caruaru e Bezerros, depois desses 7 dias de medidas mais rígidas? Nós ainda não temos uma avaliação completa, né, de Caruaru e Bezerros, mas temos visto, quando comparados com a semana anterior, né, índices de isolamento social melhores, ainda aquém daquilo que seria o ideal, mas falar em ideal em termos de isolamento, depois de mais de 100 dias, né, de medidas de restrição, né, é muito difícil para a nossa sociedade ela compreender, né, medidas mais rígidas de isolamento, mas em conjunto, Secretaria de Defesa Social, a gente tem que reconhecer também o trabalho das 2 prefeituras, que têm feito um esforço também colaborativo, né, junto com o governo do estado, que a gente reconhece o trabalho da Prefeitura Municipal de Bezerros e da Prefeitura Municipal de Caruaru, nesse objetivo. Tivemos uma reunião muito profícua, né, com os secretários Francisco, a secretária Luciana, essa semana, colocando, né, nossa 4ª gerência regional também nesse esforço, né, colocando todas as forças para que a gente possa, inclusive na próxima semana, ter um legado desse período, né, com um maior controle dos protocolos, uma retomada, esperamos que seja possível, né, a partir da indicação dos números, né, com uma retomada com mais protocolos, com segmento, né, com adesão maior aos protocolos de segurança, tanto pela população, né, que vai às ruas quando precisa, quanto também dos comerciantes, dos empresários, das lideranças lá da região, tanto de Caruaru quanto de Bezerros, mas de todo o Agreste, com o objetivo de que essa normalidade, tomando os cuidados com higiene, com distanciamento social. Uma lei que garante pensão especial que morreram pela Covid-19? Os profissionais de saúde, de ressaltar, né, como ressaltamos no início, né, que mais de 90% dos profissionais de saúde que nós fizemos diagnóstico, eles já estão recuperados, e mais uma vez externar o nosso reconhecimento, né, pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço de todos os profissionais de saúde, e o agradecimento especial a todos eles. Doutor Jailson, quer trazer números aí? Fique à vontade. Posso, muito brevemente, assim, na verdade, me solidarizar com as famílias dos profissionais que perderam a vida durante esse enfrentamento também, como o doutor André acaba de fazer. Na Prefeitura do Recife são 6 servidores, sendo 4 técnicos de enfermagem, um enfermeiro e um agente comunitário de saúde, que temos notícias, servidores públicos municipais. Só lembrando também que, assim como no governo do estado, na Prefeitura do Recife, há uma lei equivalente que garante a pensão integral aos familiares desses servidores. E dizer que hoje, por outro lado, né, no momento em que estamos hoje no Recife, dizer que chegamos ao menor número de profissionais de saúde afastados por suspeita de Covid
né? Desde o mês de abril, nós estamos com 72 profissionais afastados por suspeita de Covid, o que é mais um indicador, né, que aponta para o fato de que a situação da transmissão em Recife se encontra em queda, mas, e como o doutor André muito bem colocou no início, né, todo o esforço que foi feito na Prefeitura e no Governo do Estado, na Prefeitura foram mobilizados mais de 4.100 profissionais de saúde, inclusive para dar conta do esforço de reposição. Frequentemente nós recebemos essa pergunta aqui, Cíntia Leite, por exemplo, vez por outra voltava a esse assunto. Um esforço grande de reposição, de mobilização de profissionais de saúde, diferente inclusive do que aconteceu em outras partes do Brasil e do mundo. Aqui tivemos profissionais para dar conta do desafio com muito esforço, com muita luta, e com protocolos de assistência, de apoio aos profissionais que permitiram que hoje nós chegássemos aqui à menor taxa de afastamento desde o mês de abril, com 72 profissionais afastados por suspeita de Covid. Nem todos têm Covid confirmado, entre eles 9 médicos, 13 enfermeiros, 13 técnicos de enfermagem e 19 auxiliares de enfermagem, um dado complementar falando sobre servidores públicos. Encerramos assim mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa noite.